Boa noite, pessoal. Estou aqui para dar um testemunho, né? Falar um pouco sobre a minha situação. Vamos dar início à nossa primeira série do ano, Menos para Durar Mais. Uma lista menor daquilo que nós temos como expectativa para o ano de 2026, para que de fato a gente possa avançar e cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Com isso eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus para a nossa reflexão, Mateus capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. Você pode acompanhar comigo também a leitura aqui no telão. Quando a palavra de Deus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Bom, desde que nós tivemos a chegada do Lucas, há 7 meses, algo que a gente tem aprendido, que não é mais simplesmente assim, olhar para a Fran e falar assim, vamos sair tomar um café, né? Vamos ali na Ju Reis comer um bolo, né? Não é mais simples assim. Quando nós nos dispomos a sair, há uma missão militar que é feita, né? O carro se enche de coisas, tem que pensar em tudo para sair com o Lucas, tem que levar lenço umedecido, porque isso pode acontecer a qualquer momento, tem que levar brinquedo, esse é um dos brinquedinhos. E tem que ter 3 trocas de roupa, né? Esses dias eu fiz e a Fran me ensinou. Por quê? Porque nós uma missão fácil, né? Aí você olha para tudo aquilo e pensa, como que é possível um ser tão pequenininho precisar de tanta coisa? Tantos detalhes, tudo aquilo que se esquecer, uma daquelas coisas, certamente nós teremos problemas. Às vezes nem sou eu que faço a mala, mas se esquece alguma coisa na mala, a culpa é de quem? Mas o curioso não é a mochila do Lucas, o curioso é a nossa mochila. Porque se existir uma competição mundial de pessoas que começam o ano carregando mochilas, peso, fardos, culpa, frustração, medo, ansiedade, planos surreais, exagerados demais para aquilo que elas vêm tendo na sua vida, expectativas extremamente irreais para um novo ano, promessas impossíveis de serem cumpridas, certamente nós ganharíamos. Começamos janeiro com a alma mais carregada do que aqui com a breve mochila do Lucas. Então a pergunta que me fica é, por que a gente entra num novo ano, tão pesado, tão carregado?
E aí tem pessoas que entram de fato com expectativas muito reais. Tem gente que eu já olhei no Instagram, colocaram lá nos seus stories. Se você estiver aqui, me desculpa, mas eu te conheço e você não vai à academia, você não é disso, e você colocou que esse ano você vai 300 dias. Você quer mentir para mentiroso. Você não é acostumado a comer nada saudável, pelo contrário, aí esse ano você já postou, né, aquele prato de salada verde, tudo verdinho, dito, olha, esse ano essa vai ser a minha refeição, uma refeição livre por semana. Expectativas irreais, expectativas às vezes acima da conta, de fato, que você pode cumprir. Mas também tem gente que entra num novo ano já frustrado. Tem gente que já entra desanimado, né? Dizendo, olha, eu não tenho expectativa nenhuma. Eu, volta e meia, eu já tentei criar expectativa, criava lá no cronograma, criava coisas, criava metas e sempre acabava frustrado. Fevereiro, março, já estava tudo uma bagunça. Eu não crio mais expectativa em absolutamente nada. Por quê que a gente tem que entrar no novo ano assim? Ou de um lado, com expectativas extremamente irreais para as nossas vidas, e que sim, pode haver melhora na sua ida à academia, pode haver melhora, né, na sua alimentação, mas porque é tão irreal que você sabe mesmo que em fevereiro você vai abandonar. Mas de outro lado, por que a gente também entra tão frustrado, tão pesado, quando a gente olha para que o convite de Jesus é que a gente comece leve? Para que o convite de Jesus é que a gente não comece o ano leve, mas que a gente permaneça leve. Porque Jesus sabia que a alma humana, ela coleciona cargas. Jesus sabia que por trás dos nossos discursos bonitos, das nossas metas irreais, na verdade, há cheio de pessoas exaustas, cansadas. Por isso, ele disse palavras que atravessam gerações, culturas e calendários. Jesus diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, não a cultura, não as coisas, não as circunstâncias, e eu lhes darei descanso. E Jesus diz isso dentro de um capítulo, dentro de um contexto de bastante contrastes. Jesus está aqui confrontando nesse momento uma cidade extremamente impenitente. Jesus está denunciando julgos religiosos. O religioso, o fariseu, estava colocando, impondo pesos sobre o povo do qual nem eles conseguiam cumprir. Colocavam expectativas, colocavam uma maneira que eles colocavam mais real, mais santa de cumprir a lei, que era surreal, que estava muito acima de que qualquer ser humano poderia cumprir. Mas eles viviam debaixo de um ambiente hipócrita. Por isso, eles mesmos não cumpriam, mas botavam peso sobre as outras pessoas. Por isso, Jesus faz um convite aqui extremamente inesperado. E dentro desse convite inesperado, algumas palavras-chave aqui que podem nos ensinar muitas coisas. Quando ele diz, venham a mim todos vocês quem? Todos vocês que estão cansados, todos vocês que são copiontes no grego, ou seja, pessoas exaustas pelo próprio esforço. Venham a mim todos vocês que colocam carga sobre si mesmo, que criam expectativas demais sobre si, que se frustram a cada momento que você não consegue responder àquela demanda alta que você mesmo coloca sobre você, e você está cansado, está frustrado de tanta coisa que você não consegue realizar. Venham a mim todos vocês que estão cansados, mas não somente os cansados, venham também vocês que estão sobrecarregados, venham vocês o fortizo, que são quem? Pessoas pesadas por cargas impostas pelos outros. Venham vocês também, que ainda que em si, você não é o tipo de pessoa que coloca carga sobre si mesmo, você consegue lidar bem consigo, mas você lida com o sistema, lida com uma cultura, lida com uma família, lida em alguns ambientes sociais que as pessoas impõem carga sobre você. E aí você está sobrecarregada. Você está estafada, você não está suportando mais o peso que outras pessoas estão colocando sobre si. E aí ele diz, e eu lhes darei descanso.
Esse termo, lhes darei descanso, traz a ideia da palavra anapauso, que é descanso concedido, não conquistado. Jesus está dizendo, eu lhes darei descanso, se vocês fizerem isso para mim. Eu lhes darei descanso, se vocês cumprirem a lei, se vocês cumprirem todos os mandamentos. Se vocês fizerem isso pelas pessoas, se vocês tiverem boas obras. Não é isso que Jesus está fazendo. Não é isso que Jesus está dizendo. O descanso de Jesus é um descanso concedido, é um descanso gracioso, é um descanso imerecido, é um presente, é uma dádiva que Deus dá a nós. Não pelo nosso mérito, não pela nossa conquista, não pelos nossos afazeres, mas é por aquilo que Ele concede a todos nós. Por isso, ou seja, a exaustão humana, segundo aquilo que Jesus coloca naquele tempo, e muito se traduz nos dias de hoje, ela nasce como? Ela nasce da soma do peso que nós colocamos, que nós participamos, e muitas vezes estamos exaustos, e nós somos os nossos piores vilões da nossa própria história, mais o peso que outras pessoas colocam sobre nós. É aqui que nasce a exaustão humana. Óbvio, essa balança pode estar desmedida, não é 50-50, pode ser 70% do peso de outros, 30% de você, enfim, mas nasce dessa soma desses dois pesos. E por isso, Jesus reconhecendo essas duas situações aqui, do cansaço pelo seu próprio esforço, de estar sobrecarregado por conta dos outros, Jesus não oferece uma fórmula, Jesus não oferece uma técnica, Jesus não oferece um método para você cumprir, Jesus não oferece um novo mindset, uma nova mentalidade. Jesus oferece quem? Ele mesmo. Ele diz, eu lhes darei descanso. Eu estou olhando o seu cansaço, eu estou olhando essa sobrecarga, eu estou olhando o que você está passando, eu vou lhe dar descanso. Eu estou oferecendo a mim. Eu vou tomar sobre vocês o seu jugo. Eu vou tomar sobre mim as suas dores, os seus anseios, os seus traumas. Ele está oferecendo Ele mesmo. Por isso, a pergunta para o nosso ano de 2026 é: como a gente pode durar mais? Como a gente pode não chegar em fevereiro frustrado, cansado, estafado, mas a gente pode ter um ano em que a gente dure mais, um ano em que a gente olhe para trás e conte as bênçãos, e a gente enxergue a boa mão de Deus cuidando das nossas vidas, onde a gente não fica exausto pela nossa própria imposição de peso, ou que a gente também não deixe as outras pessoas imporem sobre nós, sobre a nossa identidade, o que nós devemos ser. Como a gente pode durar mais esse ano, diante de uma cultura cansada, esgotada e sobrecarregada? Em primeiro lugar, eu creio que a gente precisa identificar o peso que você tem colocado sobre si mesmo, o peso que eu tenho colocado sobre mim. É o texto que nós lemos: venham a mim todos vocês que estão cansados, copiontes. Descreve mais do que alguém que trabalhou muito, descreve um tipo de pessoa exausto por um esforço inútil. Uma pessoa que já passou do limite, alguém que está tentando sustentar algo que ela já não consegue mais. Não é alguém que tem trabalhado demais, feito muitas coisas. Não, é alguém que já está estafada, mas ainda assim está andando. Sabe aquela expressão que me veio à mente agora? Está andando com o pneu murcho, é isso, né? Está andando com o pneu murcho, ou seja, ele está tentando, mas na verdade ele está estragando o carro. Na verdade ele está arrebentando a roda. Na verdade ele está se batendo. Na verdade ele não vai chegar a lugar nenhum dessa forma. É isso que Jesus está dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados. Venham a mim todos vocês que estão usando a vida de uma forma inútil, que estão empenhando a energia, a força de vocês, a vitalidade de vocês, o intelecto de vocês em ambientes que não são ambientes para vocês. Quando Jesus usa essa palavra, ele está falando diretamente ao espírito daquela época. A religião farisaica, novamente, havia transformado a fé em performance. Os fariseus criaram, além da lei de Deus, dos 10 mandamentos, criaram 613 regras adicionais. E as pessoas se desgastavam tentando ser aceitas por Deus, cumprindo uma lista impossível.
tentando estar diante do merecimento de Deus, tentando performar diante de Deus, para serem aceitas por Deus. E este texto é um confronto direto ao legalismo, a tentativa humana de melhorar-se para Deus, de se tornar apto para Deus o amar, para Deus conceder graça, para Deus conceder amor. E 2000 anos depois, nada mudou. Nós continuamos carregando o peso de provar o nosso valor. Temos expressões de que eu preciso ser forte o ano inteiro, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Eu não posso falhar, eu não aceito quando eu erro, quando eu falho, eu preciso fazer tudo de uma forma perfeita, eu tenho que ser um pai exemplar, um pastor exemplar, um funcionário exemplar, eu tenho que ser uma pessoa perfeita em tudo que faço. Olha, no ano de 2026 agora, então, eu prometo, eu não repito mais os mesmos erros de 2025, eu já entendi, eu vou fazer diferente, eu vou começar um ano diferente, eu vou assumir o protagonismo da minha história, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E nós entramos no ano como quem precisa justificar a própria existência. Nós vivemos nessa era da autoexigência. Nós, quem sabe, colocamos aplicativos de produtividade para ficar relembrando o tempo inteiro, para usar o meu tempo da melhor forma possível. Eu tenho colocado sobre mim metas irreais, que eu vi que fulano no Instagram colocou para ele, e se ele consegue, olha como a vida dele está perfeita, olha a família dele, não, eu também vou conseguir, né? E eu coloquei lá metas e que lá no fundo, eu sei que eu vou terminar frustrado. Eu olho para padrões inalcançáveis nas redes sociais e sinto frustrado, sinto o peso da minha vida, o peso da minha miséria de vida, o peso do meu relacionamento, o peso do meu contexto familiar, dos meus filhos, o peso do meu ambiente, porque eu olho para aquilo e digo, não tem a ver com o que tenho vivido. E quanto mais tempo você tenta provar algo, mais cansado você fica. A verdade é que há um tipo de cansaço que vem de fazer o certo, de fazer o correto. Sim, ele também cansa, ele em algum momento também drena as nossas energias. Mas há um tipo de cansaço que vem quando nós tentamos ser o nosso próprio Salvador. E é este tipo de cansaço que Jesus quer arrancar hoje das nossas vidas. O tipo de cansaço que eu quero ser o protagonista da minha história. Tim Keller vai dizer que o Evangelho, a boa notícia de Jesus, aquilo que Cristo fez por nós, ele nos liberta não apenas do pecado, mas nos liberta da necessidade desse algo que parece que está incutido nas nossas vidas, de que eu tenho que provar valor, eu tenho que provar que a minha vida é relevante, eu tenho que provar que a minha vida tem algum sentido, tem algum propósito, e por isso fico tentando fazer tudo a todos, por isso fico tentando agradar as pessoas, por isso fico acumulando peso sobre mim, por isso quero que a minha vida seja assim, seja assado. Dessa necessidade, o Evangelho nos liberta dessa necessidade de tentar ficar provando valor. É por isso que Jesus diz, venha a mim, venham a mim. O descanso começa quando você admite que não consegue mais sozinho. Só experimenta a provisão do descanso de Deus quem tem coragem de não ser o próprio Salvador da sua história. Quem tem coragem de olhar para si e reconhecer que nada tem, nada é, se não for pela misericórdia de Deus. E reconhecer que muitas vezes não é que o que os outros vão pensar de mim, mas muitas vezes é o que eu penso de mim. E muitas vezes eu penso coisas horríveis. E muitas vezes eu coloco peso sobre mim. E muitas vezes eu me vejo de uma forma desmedida e merecida. E muitas vezes eu peço coisas para mim que Deus está dizendo, eu já paguei esse preço pela sua vida. Eu te amo não pela sua performance, não pelo que você faz, mas pelo que você é em Cristo Jesus, por aquilo que eu fiz
por você. Identificar o peso que nós temos colocado de uma forma equivocada, de uma forma pecaminosa sobre as nossas vidas. Segundo lugar, nós precisamos também identificar o peso que os outros tendem a colocar sobre nós. Quando o texto diz: venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados. Jesus usa o outro termo, fortizo, que significa colocar peso sobre alguém. A imagem aqui é de um animal de carga recebendo mais peso do que pode suportar. Ou seja, se o primeiro peso vem de dentro, vem de autoexigência, o segundo vem de fora. O segundo vem das pressões externas. No contexto de Mateus 11 até Mateus ali em Mateus 23, Jesus está denunciando uma religião que aprisiona. Mateus 23, versículo 4 diz assim: eles atam fardos pesados, porém eles mesmos não querem movê-los. Eles estão colocando sobre vocês uma pressão religiosa, um tipo de comportamento, uma estética de performance que eles mesmos não estão cumprindo. Jesus está olhando para aquelas pessoas oprimidas por sistemas externos, religião, cultura, expectativa, comparações sociais, e Ele continua olhando para mim e para você ainda hoje, que sofremos pressões externas o tempo inteiro, que já estamos aqui no culto, mas já sabendo que amanhã nós voltamos para a empresa e lá começa tudo de novo, pastor, a cobrança, a exigência surreal. Se você bate uma meta X mês que vem, pode saber, é 2X, não importa se você vai dar conta. A comparação que você acaba tendo com outras famílias, a pressão para fazer mais, para ser mais, para conquistar mais. Eu estava no Instagram hoje, eu anexei isso hoje, agora à tarde, eu tinha encerrado, estava repassando meus slides, eu havia terminado eles, e aí eu estava ali passando story, fazendo nada, De repente apareceu ali um vídeo para mim, dentro do story, e a pessoa disse assim, primeira frase dela: se você está vendo story, e não faz no mínimo 5 mil reais com o Instagram, você está jogando a sua vida fora. Eu olhei para aquilo, Mateus, e falei, cara, eu estou vendo story, não faço R$1 com o Instagram, será que eu estou jogando a minha vida fora? Será que eu estou jogando a minha vida fora? E aí, por óbvio, alguém vendendo um curso de vender algo digital, e aquele rolo acontece. Você percebe? A exaustão moderna é uma soma de peso que nós nunca pedimos para carregar. A exaustão moderna se impõe sobre a minha vida e sobre a sua vida, não perguntando se você quer carregá-la, ela simplesmente se impõe. Ela não bate a porta, ela chuta, ela escancara a sua porta e ela se impõe sobre você. Você não pediu para carregar, você nem deseja aquilo, mas aquilo vem sobre você. Todo esse peso de que se você não está ganhando dinheiro com o seu celular, de que se você não está fazendo tal coisa, de que se você ainda não tem o corpo dessa outra maneira, de que se você não acorda 5 horas da manhã e coloca a cara no gelo, de que se você não faz aquilo, você está jogando a sua vida fora. Muitos começam o ano não só tentando cumprir as suas próprias metas, mas tentando atender a meta dos outros. Muitas pessoas estão gastando a sua vida, não a partir das suas próprias exigências, mas também para cumprir metas de outras pessoas. Você tem entendido? A família quer que você ganhe mais. Filhos já com idade para estarem gerando provisão. Filhos já com idade para estarem trabalhando, mas ainda estão debaixo de você, e você ainda tem que se sacrificar mais, trabalhar mais, porque eles estão ficando cada vez mais caro. A família necessita que você ganhe mais. Seu corpo tem que estar igual ao do Instagram. Seu casamento tem que parecer igual a foto do feed. A sua espiritualidade tem que ser perfeita. Você não pode ter dias ruins. Você não pode demonstrar fraqueza, dificuldade, luta, deserto. Não.
Vivemos escravos de uma performance que nunca termina. E aí, segundo o pastor americano Craig Groeschel, o que acontece? A expectativa irreal, ela é o atalho mais rápido para a exaustão espiritual. Quando eu coloco expectativas irreais sobre a minha vida, e quando eu tento coisas que estão irreais ao meu alcance muitas vezes, o que é mais rápido? A exaustão espiritual. Com isso, gente, eu não estou dizendo que você não deva sonhar, eu não estou dizendo que você não tenha que planejar, eu não estou dizendo que você tenha que avançar nas áreas. Em nome de Jesus eu não estou dizendo isso. Em nome de Jesus sim, você crie planos, você crie metas, você tenha consistência. Vamos falar disso nos próximos domingos. O que eu estou dizendo é de quando você deixa as metas que você tem colocado não são direcionadas diante de Deus, de relacionamento, de intimidade com Deus, mas você tem deixado a cultura moldar suas metas. Você tem deixado o Instagram moldar quem você vai ser. Você tem deixado a família do vizinho moldar o tipo de família que você deseja ter. O problema é quando você está olhando para a cultura e desejando que as suas metas sejam iguais a deles. Isso gera algo perigoso, a alma perde o ritmo da graça. E nós passamos a viver num ritmo de cobrança ilimitada. Jesus sabe disso, por isso Ele oferece alívio, não exigência. Jesus oferece descanso, não culpa. Jesus oferece graça, não cobrança. Só experimenta a leveza do descanso quem tem coragem de dizer não. Quem impõe limites nas exigências dos outros. Quem diz, não quero, não vou fazer, não tem a ver com o que Deus quer para a minha vida. Não. Só vive em descanso quem reconhece os nãos que precisa dar ao longo do seu ano. E quem sabe que é definido, não é pelas expectativas e desejos do outro, mas que ele é definido por Deus. E ele é definido por Deus como um filho, como uma filha amada, que nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias cansados, sobrecarregados, nos dias em que nem ele se suporta, Deus o ama. E nos dias de graça, nos dias alegres, nos dias de celebração, nos dias que ele está, uau, isso poderia ser o ano inteiro, Deus o ama. É Deus quem define a nossa trajetória, é Deus quem define a nossa vida. Não seja refém do peso dos outros, nem da cultura que tenta impor o tempo inteiro sobre mim e sobre você. Terceiro lugar, troque o seu jugo pelo de Cristo. O texto diz o quê? Venham a mim todos vocês, e eu lhes darei descanso. Lembra? Um descanso concedido, gracioso. Tomem sobre vocês o meu jugo e encontrarão descanso para a alma. Olha que interessante. Jesus não promete uma vida sem peso. Jesus não está dizendo para mim, venham sobre mim, vou pegar o jugo de vocês e jogar fora. Não, venham até mim e tomem o quê? O meu jugo. A vida sempre terá um jugo. A vida sempre terá um peso. A pergunta não é se você vai carregar algo, mas quem vai definir o que você carrega. Quem vai definir o que está dentro da sua mochila. A vida cristã não é ausência de jugo, é troca de jugo. O problema nunca foi o trabalho, o problema não é ter responsabilidade, o problema não é o compromisso. O problema sempre foi carregar aquilo que Deus nunca pediu para que eu e você carregasse. Por isso Jesus não diz, eu vou tirar todo o jugo, mas troque o seu jugo pelo meu. No Antigo Testamento, o jugo simbolizava a submissão, a direção, o relacionamento. O jugo farisaico, ele esmagava, ele gerava uma submissão burra. Façam o que façam, porque nós estamos falando, porque nós somos rabinos, nós entendemos da lei, façam aí, mas ninguém aguenta, ninguém consegue, não importa, só façam, porque a vontade de Deus é essa e pronto, acabou. Havia direção e nada de relacionamento desse povo. O jugo de Cristo, pelo contrário, ele restaura.
E o texto diz algo extraordinário. Quando Deus diz, o meu jugo, ele é suave. O meu jugo é suave, o meu jugo, tomem sobre vocês o meu jugo, que ele é fácil de carregar, se você está lendo da NVT. Ele é fácil de carregar, a leveza, a prazer em você carregá-lo. E o meu fardo, ele é leve. A palavra leve aqui, vem da palavra grega, krestos, que é a palavra que tem na sua tradução, algo bom, algo apropriado, algo ajustado a você, algo que não machuca, algo que não vai ferir a sua vida, não vai ferir a dignidade que Deus tem em você. É algo bom, é algo apropriado, é algo que vai trazer leveza, que vai trazer descanso. Ou seja, Cristo não coloca sobre você um peso que destrói a alma, Ele coloca sobre você um peso que organiza a sua vida. Um peso que vai trazer clareza, direcionamento para aquilo que Ele deseja para a sua vida. O jugo de Cristo é leve porque Ele não caminha à sua frente exigindo, olha, venham, aqui é o caminho, venham até mim, façam o que tem que fazer. Não, é o jugo, é Jesus caminhando ao nosso lado, nos sustentando. É Ele carregando o seu peso, carregando o seu fardo. É Ele te capacitando para que você possa avançar. É Ele conduzindo os seus passos. É por isso que nós devemos andar em rendição a esse Deus. Rendição não é fraqueza. Rendição, pelo contrário, é inteligência espiritual. Rendição é perceber que você está tentando sustentar o que você não consegue sustentar, que você está tentando controlar o que você não controla, que você está vivendo sob julgos humanos e culturais e não sobre o jugo de Cristo. Rendição é um momento em que você diz, Senhor, eu não quero começar 2026 do meu jeito, porque do meu jeito eu sei que fevereiro, março, eu vou estar frustrado. Eu me conheço, eu vou deixar, eu vou dar vozes ao Instagram, eu vou dar voz à influenciadora, eu vou dar voz ao meu vizinho, eu vou dar vozes a fulano, e daqui a pouco eu estou vivendo o sonho dos outros, e vou estar cansado, frustrado. Senhor, eu quero começar do teu jeito, eu quero desfrutar da tua provisão diária sobre a minha vida. Eu quero que o meu jugo, o meu relacionamento, o meu direcionamento, toda a minha vida seja marcada por aquilo que o Senhor tem para mim. Porque a tua palavra vai me informar que os planos do Senhor para o seu povo são planos de bênção, de paz, de prosperidade. São planos infinitamente melhores do que nós podemos pedir ou pensar. Senhor, cumpra a tua vontade, o teu querer sobre a minha vida. E aí quando ele continua, encontrarão então descanso para a alma. Quando você deixa sobre Cristo o seu fardo, quando você entende o quanto o jugo dele é leve, é suave, você encontra descanso para a alma. Descanso não como pausa, descanso não como férias, descanso não como ausência de atividade, descanso como identidade restaurada, como compreensão de propósito. Na Bíblia, descanso sempre foi sinal de algo maior. No jardim do Éden, descanso era o ritmo da criação, da contemplação do quão era bom aquilo que Deus havia criado. No Êxodo, descanso era a marca da libertação. Os escravos não descansam, os escravos trabalham de segunda a segunda, os filhos de Deus descansam. Em Cristo, descanso é a certeza de que Deus sustenta o que você não consegue sustentar, de que Deus nos auxilia, de que Deus é o nosso socorro bem presente, de que Deus é o nosso refúgio, de que Deus cuida daquilo que, vamos ser sinceros, nós não damos conta de cuidar. Por mais que eu possa querer ter controle sobre a minha casa, há momentos que eu olho e falo, meu Deus, eu não tenho controle sobre nada.
Por mais que eu tenha querer ter controle sobre o meu ministério, sobre as minhas coisas, a verdade é que eu não tenho controle sobre absolutamente nada. Por mais que eu tenha controle financeiro, por mais que eu seja uma pessoa organizada, por mais que eu guarde o meu dinheiro, a verdade é que estoura uma guerra lá não sei aonde, e consequências terríveis muitas vezes vêm sobre a nossa vida aqui. A verdade é que nós dependemos de Deus, sustentando a nossa vida diariamente. E para isso eu preciso aprender a descansar. Descansar não como algo que eu conquistei por mérito, por ter feito algo para Deus. Não, mas entendendo que o meu descanso é um favor concedido. É uma graça imerecida. É um descanso, é um renovo, é um refrigério do Senhor sobre a minha vida. Querido, você não precisa começar 2026 carregando expectativas irreais. Você não precisa fazer promessas exageradas demais. Você não precisa ter resoluções baseadas na sua própria força. Você precisa começar descansando. Descanso não é preguiça, descanso é fé. Você precisa iniciar o seu ano descansando naquilo que Ele irá fazer sobre você. É saber que Deus vai sustentar o que você não consegue. É saber que Deus vai conduzir aquilo que você não controla. E que Deus vai prover o que você não antevê. Trocar de jugo é o ato mais espiritual que você pode fazer hoje. Não comece o seu ano carregando aquilo que Cristo já se ofereceu para carregar no seu lugar. Se o jugo é dele, o peso é dele. E quando o peso é dele, lembre, a provisão também é dele. Basta você ter fé, basta você descansar, que ele vai fazer algo infinitamente maior e melhor do que nós pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Diz amém? Henry Nouwen, um teólogo, diz assim: o maior inimigo da vida espiritual não é simplesmente o pecado, mas a ilusão de que precisamos provar que somos valiosos. O maior inimigo da sua vida espiritual nesse ano de 2026 é você querer provar valor para si mesmo. É você querer provar valor pela sua força, pelo seu intelecto, por aquilo que você acha que é bom para você. Essa pode ser a maior ruína da sua vida nesse ano de 2026. É você tentar usar Deus como um amuleto para provar valor para uma cultura, para uma sociedade. Mas é você descansar que você já é valoroso diante de Deus. É você descansar hoje que você já é uma obra-prima de Deus. De que hoje, no contexto, na condição, na circunstância que você está, você é amado pelo Senhor. Sabendo disso, você pode crescer. Sabendo disso, você pode atuar. Sabendo disso, você pode trabalhar. Sabendo disso, você pode descansar. Para refletir e praticar, Pastor Jonatas, o que eu carrego que não vem de Deus? Qual é o jugo? Qual é a área que eu estou vivendo que não vem de Deus? Qual é o peso que eu estou carregando? Qual é a meta que eu estou estabelecendo e que eu olho e falo, não é de Deus? Pode ser coisas genuínas, pode ser coisas boas, tá? Mas às vezes a minha motivação está errada, está distante, está longe daquilo que Deus quer para mim. Pergunto, o que você tem carregado que não tem vindo de Deus e está gerando frustração, cansaço, esgotamento sobre a sua vida? Menos listas, mais obediência à palavra de Deus. Não fique preocupado em fazer enormes listas e dando check nela a cada coisa que você conquista. Mas sim, se preocupe em ser obediente à palavra de Deus, em crescer no conhecimento de Deus, que o conhecimento de Deus vai lhe dar sabedoria suficiente para avançar, para crescer e para viver coisas lindas e extraordinárias. Repita diariamente: o meu valor não está baseado naquilo que produzo, naquilo que faço. O meu valor está baseado naquilo que Cristo fez por mim. Não deixe as pessoas te rotularem.
Não deixe as pessoas olharem e definirem quem você é. A partir de um erro que você teve no trabalho, as pessoas estão desmerecendo. A partir de um erro familiar, as pessoas estão dizendo que você não é mais digno. A partir de um erro em algum ambiente, você mesmo está colocando rótulos horríveis sobre você. Você e ninguém tem poder para definir um filho e uma filha de Deus. Repita diariamente: meu valor está baseado naquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. O meu valor foi pago por um alto preço. O sangue do próprio Deus foi derramado em meu favor. Repita isso, grave essa frase, marque essa frase e repita isso diariamente no seu ano. Vocês lembram aqui da mochilinha do Lucas? Grande, desnecessária em muitas coisas, exagerada para o tamanho dele. Assim é a minha alma e a sua alma quando nós começamos cheios demais. E não adianta nada eu trocar essa aqui por uma mais compacta, mais econômica, por uma que fique nas costas e não fique na mão. Não adianta nada você trocar o seu jugo por um outro que pode parecer até mais leve em determinada área, mas daqui a pouco vai te cobrar muito caro. O que nós precisamos fazer é pegar os nossos jugos, pegar as nossas mochilas e depositarmos elas na cruz de Cristo. E entendemos que quem vai carregar a nossa vida, quem vai carregar as nossas mochilas, quem vai carregar os nossos traumas, as nossas dores, as nossas lutas, quem vai carregar os nossos sonhos, os nossos planos e os nossos propósitos é Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Nós podemos orar nesse momento por isso. O que é que nós precisamos colocar nessa noite aos pés da cruz? O que nós estamos tentando ir por nós? O que, quem sabe, você está querendo substituir? O ano passado estava muito focado no trabalho, agora eu vou focar na família. Mas o seu foco na família vai ser de uma forma desmedida e você vai se frustrar. O que eu preciso ressignificar pela cruz? Para que o trabalho, para que a família, para que as outras coisas, em todas elas tenha prazer. Em todas elas eu não me sinta frustrado. Em todas elas eu sinta alegria, prazer. Em todas elas, ainda que o deserto chegue, ainda que as lutas se impõem também sobre mim, mas eu vou entender que a minha identidade não está nas coisas, mas está na cruz de Cristo. Está naquilo que Ele fez por mim. O que eu preciso nessa noite depositar na cruz de Cristo? O que eu preciso trocar? Ansiedade, cansaço, dor, pela presença de Jesus. Ore ao Senhor, enquanto o pastor Jonatas vai cantando ao Senhor.